Mas antes, eu só queria lembrar que eu não sou contra a República. Pelo contrário, eu acho que a República no Brasil poderia dar sim muito certo, pois tem vários países no estilo da República que dão certo. Um exemplo disso é os Estados Unidos. Então, é só isso que eu queria falar aqui pra vocês, que eu não sou contra a República, mas agora chega de enrolação, vamos pro vídeo. Só que antes, dê seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para algum amigo seu. Vamos continuar. Se você é brasileiro, com certeza você já ouviu falar em Dom Pedro II. E se eu te perguntar agora o que você sabe sobre ele, muitas pessoas vão dizer que ele foi um dos imperadores do Brasil, que ele foi filho de Dom Pedro I e que ele apoiava a escravidão. Se você disse isso, é porque você tem que saber muito mais coisas sobre o Império do Brasil. Eu sou Gabriel e hoje eu vou contar a história de Dom Pedro II e mostrar para vocês como era o Brasil na época do Império. Vamos lá! Dom Pedro II nasceu na cidade do Rio de Janeiro, na Quinta da Boa Vista, filho de Dom Pedro I e de Maria Leopoldina. Com apenas 1 ano de idade, Dom Pedro II acabou perdendo a sua mãe. E com apenas 5 anos de idade, o seu pai, Dom Pedro I, teve que voltar para Portugal. Mas ele não deixou seu filho aqui sozinho. Ele deixou seu filho com um de seus maiores companheiros, José Bonifácio. José Bonifácio também havia cuidado de Dom Pedro I na sua infância. E bem, com apenas 5 anos de idade, Dom Pedro II já havia sido proclamado como o segundo imperador do Brasil. Mas por ele ser muito jovem, ele acabou deixando o cargo. E disseram que ele só voltaria a seu cargo de imperador com 14 anos de idade. Então, durante todo esse período, José Bonifácio chamou os melhores professores do Brasil para ensinar tudo a Dom Pedro II. Então, após José Bonifácio chamar os melhores professores do Brasil para ensinar a Dom Pedro II, ele teve que se preparar para seu cargo de imperador. E graças a isso, ele acabou crescendo grande parte da sua infância sozinho. Ele passava a maioria do tempo dele no seu quarto estudando. Então, Dom Pedro II teve que estudar literatura, física, alemão, francês, inglês, matemática, ciência, biologia, botânica, geografia, música e equitação. Pois é, mesmo muito novo, Dom Pedro II já estudava tudo isso. Diferente de um outro barbudo aí que nem sabe o que é estudar. Então, enquanto Dom Pedro II se preparava, o Brasil passava pelo período regencial, que era basicamente quando os regentes governavam o Brasil. Os regentes que eram pessoas que tinham uma ligação com o antigo imperador. Então, basicamente, o Dom Pedro II assistia o seu país em caos. E esse mesmo país era o país que futuramente ele seria imperador. Imagina o que passava na cabeça dele nesse momento. E bom, finalmente que Dom Pedro II atingiu seus 14 anos de idade, ele assumiu o trono de imperador do Brasil, momento que todos estavam esperando. Mas o problema é que quando Dom Pedro II finalmente se tornou imperador do Brasil, como eu disse, os regentes conseguiram transformar o Brasil em completo caos. Então, quando ele virou imperador, o Brasil já estava em uma grande crise financeira. Isso foi um problema na vida do Dom Pedro II. E além de tudo isso, ainda tinha o problema da escravidão. Porque muitas pessoas não sabem, mas Dom Pedro II e o seu pai, Dom Pedro I, eram sim contra a escravidão. Mas, diferente do seu pai, Dom Pedro II lutou muito mais para abolir a escravidão. Mas ele acabou não conseguindo em grandes resultados. O máximo que ele fez para os escravos foi conseguir dar salário para eles. Sim, os escravos na época de Dom Pedro II eram sim pagos. E futuramente, quem conseguiria abolir a escravidão seria a filha de Dom Pedro II, a princesa Isabel. Então, depois de muito trabalho e muita persistência, Dom Pedro II conseguiu fazer com que o Brasil crescesse absurdamente na economia mundial. Então, também foi nessa época em que o Brasil começou a chamar o café de ouro verde. E também graças ao Dom Pedro II, o Brasil cresceu muito no ranking de educação. Inclusive, teve uma época em que o Brasil ficava em 8º lugar
nas melhores educações do mundo e passava a só crescer cada vez mais e mais, já que Dom Pedro II admirava muito a profissão de professor. De acordo com ele mesmo, se ele não fosse imperador, ele queria ser professor. Também muitos professores do Brasil na época foram os professores que educaram Dom Pedro II durante sua infância. Por isso, a educação do Brasil era respeitada no mundo todo. Com isso, o Brasil começou a chamar a atenção de vários países, começando a ser um país muito respeitado. O Brasil então passou a fazer várias negociações com outros países. Um deles eram Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha, que eram os países em que o Brasil se mais mantinha em frequência. Também foi nessa época em que o Brasil começou a crescer em duas coisas, nas indústrias e na marinha. O Brasil ficou por muito tempo como a segunda melhor marinha do mundo, perdendo apenas para a Inglaterra. E também na parte das indústrias, o Dom Pedro II teve muita complicação, mas depois de muito trabalho, ele conseguiu fazer com que as indústrias do Brasil chegassem no resto do mundo e passassem a crescer cada vez mais e mais. Resumidamente, então, esse foi o período da Era de Ouro do Império do Brasil. Depois disso, aconteceu várias coisas. Começaram a surgir as pessoas que estavam apoiando a República, que era um novo estilo de governo em que as pessoas estavam querendo testar. Ele estava chegando em todas as partes do mundo. Com isso, o Império acabou caindo cada vez mais e mais. Mas mesmo assim, até hoje, o Império do Brasil é lembrado por muitas pessoas. Inclusive uma curiosidade legal. Anos e anos depois do Brasil ter deixado de ser um império, a Alemanha tentou fazer o Brasil voltar a ser um império. Então olha só o nível que o Brasil era, cara. O Brasil era muito respeitado pelo mundo todo. E até hoje é lembrado por várias pessoas. Então vamos recordar aqui tudo que Dom Pedro II fez pelo Império do Brasil. O Brasil se tornou a 8ª melhor educação do mundo, se tornou a 2ª melhor marinha do mundo, se tornou o 9º maior império e se tornou a 4ª maior potência econômica. O Brasil também foi o 2º país a ter o telefone. E também o próprio Dom Pedro II foi o primeiro ser humano da história a usar o telefone. Uma outra curiosidade aqui é que com certeza os Estados Unidos era o país que mais admirava o Dom Pedro II. Todos os americanos conheciam e admiravam muito o trabalho de Dom Pedro II, pois, como eu disse, Dom Pedro II visitou muitas vezes os Estados Unidos, e inclusive muitos americanos sonhavam que o Dom Pedro II fosse o grande governador dos Estados Unidos. Então podemos dizer aqui que basicamente 1840, o ano em que Dom Pedro II se tornou imperador do Brasil, foi também nesse mesmo ano em que o Brasil voltou a sorrir.